Olá, hoje a nossa aula vai debruçar-se sobre a gravidez na adolescência. E com esta aula vamos tentar responder às questões de quais os fatores de risco e qual o impacto da gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é considerada um evento não normativo e, na grande maioria dos casos, indesejado. É percepcionada como um problema que deve ser solucionado e a fórmula que foi encontrada para solucionar esse problema reduz aos programas de educação sexual, que têm muitas vezes uma eficácia limitada. Como é possível que em pleno século XXI, os jovens não tenham informação sexual suficiente? Será que é esse o problema? Será que é devido à falta de informação que as pessoas continuam a engravidar em idades precoces? Parece-me que talvez não seja essa a questão principal. Porque é que as adolescentes continuam a engravidar se o acesso à informação é facílimo hoje em dia? A informação encontra-se à distância de uma tecla. Desde a terceira década do século XX que os índices de fecundidade têm vindo a diminuir. Portanto, e também, concomitantemente a esta diminuição, os números da gravidez das adolescentes, das gestações adolescentes, também têm vindo a diminuir, porque há uma maior escolarização da população, inclusivamente das mulheres, há um aumento da idade na entrada da conjugalidade, há um maior investimento e disponibilidade de informação na área da educação sexual, há um acesso mais facilitado a métodos contraceptivos e um aumento do conhecimento dos riscos associados às infecções sexualmente transmissíveis. Mas há um fator que de facto parece influenciar portanto, parece influenciar a gravidez na adolescência, que é a percepção que os adolescentes têm das normas do grupo de amigos. Como nós falámos em aulas anteriores, o grupo de pares é fundamental para a construção da identidade durante a adolescência e tem um papel muito importante na vida dos adolescentes. Então, estas normas que existem nos grupos de amigos, se forem no sentido de haver uma maior permissividade sexual, o adolescente tem tendência a iniciar as relações mais cedo. A maior garantia contra a gravidez e contra as doenças sexualmente transmitidas é ainda o uso regular de preservativos. E também, portanto, também se sabe que os adolescentes que podem procurar os pais ou outros adultos importantes com perguntas sobre sexo e aqueles que recebem educação sexual de programas escolares ou comunitários têm maior probabilidade de evitar a gravidez e outros riscos associados à atividade sexual. Quase 4 em cada 10 adolescentes recebe a sua educação sexual através dos meios de comunicação, o que é manifestamente insuficiente, e apresentam uma visão distorcida da atividade sexual, associando a competição, perigo, violência, entre outros fatores que não estão de facto associados à atividade sexual e que raramente mostram os riscos das relações sexuais desprotegidas, e os jovens são muito influenciados por estas questões do risco, como vocês se lembram. Nós falámos do egocentrismo adolescente, que se expressa através da fábula pessoal e da audiência imaginária, e este tipo de pensamento e de raciocínio típico dos adolescentes, portanto, faz com que eles tenham mais tendência a ter comportamentos de risco, entre os quais as relações sexuais desprotegidas, portanto, estão mais propensos a este tipo de comportamento de risco. Muitas das mães vêm de meios desfavorecidos, sofreram um trajeto marcado pela falta de oportunidades, têm poucos projetos de vida e para muitas não é algo apenas negativo.
está de uma forma consciente ou inconsciente, patente, no comportamento destas adolescentes que engravidam muito precocemente, o desejo de construir uma nova família, melhor e mais gratificante que uma família original que às vezes foi traumatizante. Para muitas jovens, a gravidez representa simplesmente a esperança de encontrar uma forma de amor diferente, numa nova família idealizada e construída à semelhança de si própria. Portanto, não estamos só perante um comportamento de risco simples. Há muitas vezes estes desejos importantes a ter em conta quando a adolescente engravida. Um grande estudo efetuado em 2010, já foi em 2010, mas são estudos que não são feitos anualmente, são feitos muito esporadicamente pela sua dimensão e pelo facto de serem muito caros, com uma amostra de 5.050 adolescentes, mostrou o seguinte, este estudo, adolescentes portugueses, que de 2002 até à altura do estudo, há uma diminuição ligeira do número de adolescentes que refere já ter tido relações sexuais, que os jovens acreditam que cerca de 4 em cada 10 dos seus colegas já teve relações, mas o número é menor do que a percepção que eles têm, portanto, há uma percepção de que há mais adolescentes a terem relações sexuais do que a realidade. Isso também, essa percepção pode ter como consequência o início das relações sexuais precocemente, ou quando os adolescentes não estão preparados para isso, ou sem a proteção necessária. E a maioria refere nunca ter tido relações sexuais. A maioria dos adolescentes que já tiveram relações sexuais usou preservativo. E esse uso, essa utilização aumentou desde 2002. Apesar disso, os adolescentes revelam algum desconhecimento face a temas de saúde sexual e reprodutiva e alguma ineficácia pessoal a nível das atitudes, tais como comunicar e negociar as relações sexuais com preservativo, bem como embaraço na aquisição e porte de preservativos. Portanto, há ainda muita imaturidade durante a adolescência e, de alguma forma, os meios sociais, os mídia, as séries de televisão veiculam uma imagem de facilidade relativamente às relações sexuais. Portanto, é algo que seria desejável e fácil e que só teria consequências positivas, e muitos adolescentes que não têm apoio nas suas famílias ou que estão mais desprotegidos e vulneráveis, e também pelo facto de serem adolescentes e terem um raciocínio típico da adolescência, estão mais aptos a entrar a ter estes comportamentos de risco e a fazê-lo de forma desprotegida. Portanto, mas depois há toda uma imaturidade, há toda uma imaturidade associada a esta situação, que tem muitas vezes consequências nefastas. Porque os adolescentes não conseguem muitas vezes negociar a utilização do preservativo, as relações são casuais ainda, portanto, ainda é mais difícil de dizerem que querem usar preservativo, têm vergonha de ir comprar o preservativo, têm vergonha de terem um preservativo nas suas malas, por exemplo, e portanto esta imaturidade toda tem de facto muitas vezes consequências adversas, indesejadas. E então, traçado este panorama, quais os fatores de risco para uma gravidez adolescente? Quais os fatores de risco pessoais? Os adolescentes que vivem em condições desfavorecidas em todos os aspectos, pobreza, baixos níveis educacionais, baixo nível económico e cultural, ambientes familiares que muitas vezes podem não estar propriamente desfavorecidos do ponto de vista económico e social, mas que são ambientes caracterizados por disfuncionalidade, rigidez, muito stress, muitos conflitos, e quando há muitas guerras constantes, os jovens, as crianças e os adolescentes, mas sobretudo os adolescentes, porque já têm autonomia,
acabam por ficar muito entregues a si próprios e são muitas vezes vítimas destes conflitos e às vezes encontram nestes comportamentos de risco um escape para as suas vidas difíceis. Ou às vezes uma esperança, a esperança de se construírem a sua família vai ser diferente e vai correr melhor. Condições desenvolvimentais adversas na sua história de vida, início da vida sexual e o envolvimento em relações sexuais sem utilização eficaz dos contraceptivos. Abandono escolar e má relação com a escola. E qual o impacto que a gravidez na adolescência tem nos diferentes intervenientes? Na jovem, pode existir um risco obstétrico, sobretudo nas jovens com menores de 15 anos, devido à imaturidade do próprio organismo, da mãe. Noutras situações, portanto, os fatores podem estar mais relacionados com fatores socioeconómicos, portanto, o facto das mães não cuidarem tanto de si próprias, às vezes escondem a gravidez durante muito tempo, não são acompanhadas, e por isso mesmo existe um risco aumentado de vigilância pré-natal tardia, com as consequências que advêm de uma situação dessas, para o bebê e para a mãe. Elevada taxa de abandono escolar, baixo nível de instrução, portanto, tudo o que vem do abandono escolar e da precariedade, da insatisfação profissional, da falta de oportunidades, maior pobreza, e depois é um ciclo que se auto-perpetua, porque esta mãe depois também vai ter muito mais dificuldades em criar os seus filhos. E devido a tudo isto, maior índice emocional de perturbação, maior índice de stress e maior perturbação emocional, porque as mães muitas vezes não têm apoio, são rejeitadas pelas suas famílias, os pais também não aguentam o stress, muitas vezes eles também são adolescentes e, portanto, muitas vezes também há situações de violência física, porque o stress aumenta e as pessoas não têm outras formas de lidar com a difícil situação em que se encontram. A relação com o pai da criança, se for boa, é um fator de risco, se for má, se for boa é um fator de proteção, se for má é um fator de risco. Ainda assim, mesmo quando os pais permanecem juntos portanto, e com uma boa relação durante a gravidez e no início, enquanto o bebê é pequeno, ao longo do tempo, à medida que as dificuldades destas situações se instalam, o índice de divórcios aumenta exponencialmente. Estas jovens vivem mais anos sozinhas, normalmente em ambientes de maior instabilidade. Também têm a maior probabilidade de virem a depender de subsídios e também há um elevadíssimo risco de gravidez precoce repetida, de repetirem a situação. As consequências para os pais, sobretudo aqueles que permanecem junto das mães, são idênticos ao das mães, portanto, o esforço de tomarem conta de um bebê sem terem ainda estrutura psicológica, sem terem maturidade, sem terem emprego, é, portanto, devastador para todos. As consequências para o bebê. Os bebés poderão ter maiores dificuldades nos seus percursos escolares, piores desempenhos na escola, maior insucesso, maior risco de abandono da escola. Apesar disso, se a mãe tiver uma maior escolarização ou circunstâncias de vida mais favoráveis, como por exemplo uma rede de suporte boa, familiar, estes resultados podem não ser assim tão negativos. São fatores de proteção. Têm maior probabilidade de se envolverem em comportamentos de risco e as famílias de origem também sofrem com esta situação e, portanto, têm maior tendência a ter maiores problemas económicos e, sobretudo, a serem rejeitados socialmente. Então, e quais os fatores que facilitam o ajustamento? Ou seja, quando as mães engravidam, o que é que ajuda a que elas consigam ter sucesso e tomar conta dos seus filhos e ainda assim conseguirem uma vida estável?
portanto, as mães que vêm de ambientes familiares mais estáveis, que têm maior apoio emocional e financeiro, são as que conseguem, de uma forma geral, ultrapassar esta situação. Conseguem voltar à escola, conseguem terminar os seus cursos. As que têm uma boa rede de apoio social também, porque têm menos ansiedade associada à gravidez e associada ao desempenho das tarefas parentais. A personalidade prévia da grávida, as suas estratégias de coping, aquelas mães que já são mais resilientes antes da gravidez também o serão depois da gravidez e terão mais capacidade de lidar com os desafios desta situação. As que têm maior suporte institucional, portanto, as que têm mais apoio institucional das instituições, das escolas, etc., são aquelas que vão conseguir tomar melhor conta dos seus filhos e, portanto, ter mais sucesso. Num pequeno estudo, mas que é interessante, já é de 98, portanto, apenas com 22 sujeitos, adolescentes e 11 mulheres que recorreram à interrupção voluntária de gravidez, numa tentativa de perceber como é que o suporte social funciona como um mecanismo de adaptação à situação da gravidez na adolescência. Ele mostrou este estudo que as mulheres que investem mais na escola são aquelas que têm maior tendência a recorrer à interrupção voluntária de gravidez. Portanto, procuram não interromper a escola e interrompem a gravidez. E o suporte social a que as jovens dão mais importância é ao suporte social prestado pelos pares, pelos colegas. Também não é de estranhar, porque as jovens normalmente, sendo adolescentes, dão muita importância ao contributo que os colegas podem dar à situação em questão. A gravidez adolescente alerta-nos para a ausência ou inadequação do planeamento familiar e mais ainda da educação sexual ou educação para a sexualidade. Incorre no risco de não comportar um projeto de maternidade e do recurso à interrupção voluntária da gravidez funcionar como método contraceptivo ou de controlo de natalidade. Portanto, eu acho que é muito importante, de facto, haver, todos vocês sabem, portanto, programas de educação sexual, educação para a sexualidade, é fundamental para que os jovens tenham a que recorrer e tenham aconselhamento. Às vezes não têm na família, mas têm por parte do enfermeiro, têm por parte do professor na escola, do enfermeiro escolar, porque às vezes as famílias não dão resposta a estas situações por vários motivos. Também as adolescentes que possuem grandes aspirações académicas ou profissionais têm menos tendência a engravidar. Portanto, estes programas educacionais não podem ser só centrados na mecânica da sexualidade, porque a verdade é que os adolescentes sabem, se quiserem saber alguma coisa sobre a mecânica da sexualidade, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, eles vão à internet, está lá tudo. Não é? Não são esses os programas que são os mais importantes. Quais são? Reparem, eu estou sempre a bater nesta tecla, correndo o risco de me repetir, mas vou repetir. Os programas que incentivem o desenvolvimento de competências sociais e a autoestima desde a infância, desde o pré-escolar, são fundamentais. Um adolescente com uma boa autoestima, que goste de si próprio, vai ter tendência a quê? Vai ter tendência a grandes aspirações, vai querer ter a sua profissão, vai querer contribuir para a sociedade, vai querer fazer grandes coisas, grandes feitos, não é? Gosta de si próprio, quer contribuir para a sociedade, acha que tem valor. E depois pode contribuir de muitas formas diferentes, através de diferentes profissões ou voluntariados, ou seja lá o que for, pronto, naquela tal busca pela construção na tal construção da identidade, na busca pela identidade, vai procurando diferentes atividades para se conhecer a si próprio e para conhecer melhor os outros, pronto, se estiver naquele tal período moratório. E então, se calhar é isto que talvez tenha que ser trabalhado, a questão dos programas sexuais, portanto, educação sexual, serem muito mais programas de desenvolvimento da autoestima feitos desde idades muito precoces. Não é? Aqui é que é a raiz do problema. Aqui é que é a raiz do problema. Porque as outras coisas, sim, temos que falar nelas, sim, tem que se
tem que se elucidar as pessoas, mas essas tais mecânicas isso é o mais fácil. Os outros aspectos é que são mais difíceis. O que é uma relação, uma boa relação de namoro? O que é uma boa relação de namoro? Não é? O que é que deve ser incentivado numa relação de namoro? O que é que não deve ser aceito? Portanto, quais são os limites? Quais são os limites mesmo dentro da própria conjugalidade? Às vezes os adolescentes não têm estas respostas, não sabem. Estas questões é que são difíceis de tratar e estas devem ser tratadas. Às vezes, em certas adolescentes que pertencem a certas religiões, eu não vou aqui especificar uma religião, mas que estão, de alguma maneira, pronto, devido a pertencerem a famílias que praticam atividades religiosas, estas questões já são abordadas. Podem não ser abordadas da maneira que o adolescente quer, mas já são faladas. Mas muitos dos adolescentes não estão ligados a grupos onde estas questões sejam faladas e também não são faladas na família. E, portanto, há uma grande imaturidade, porque estão a passar por uma fase da vida em que há imaturidade, associada a uma grande falta de conhecimento sobre si próprio e sobre os outros. Portanto, estes programas não podem ou não devem centrar-se apenas na mecânica das relações sexuais e das doenças sexualmente transmissíveis e de como é que se coloca um preservativo. Não pode ser só isso. Não pode. Pois, e pronto, é o que aqui está a dizer a seguir. Devem ser incentivados programas que ajudem os adolescentes a tomar decisões, a lidar com as emoções, com os amigos, com os adultos. E tem aqui alguma bibliografia, penso que a maior parte desta bibliografia ou toda está na vossa pasta. E se tiverem alguma dúvida, entrem em contacto comigo. Até à próxima.